Um salve com muita alegria, família Ciente. Gratidão por estarem conosco em mais um estudo do Livro dos Espíritos. Dando sequência ao nosso estudo, queremos lembrar você algumas coisas antes de começar. Primeiro, para você deixar seu like. Não esquece não que é muito importante. Isso faz com que a gente tenha mais vontade de gravar mais vídeos. Se inscreve no canal, aciona o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Comenta, se você tiver dúvidas sobre a leitura, é bem importante você comentar que a gente responde. Grava, inclusive, vídeos de respondendo perguntas. E compartilhe para que todo mundo possa ter acesso a essa informação muito importante. O estudo do Livro dos Espíritos é base para todo estudo espiritualista. Não é só para os espíritas, nem só para os umbandistas. Todo estudo espiritualista precisa ter base nas obras de Kardec, e a primeira é o Livro dos Espíritos. Legal a ideia? Então é isso aí, dona Vânia, vamos começar? Vamos lá, boa noite a todos, Andréia, William. Boa noite a todos que vão nos acompanhar também. Vamos lá, pergunta 496, continuando, parte 2ª, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. O espírito que abandona o seu protegido, que deixa de lhe fazer bem, pode fazer-lhe mal? Os bons espíritos nunca fazem mal. Deixam que o façam aqueles que lhes tomam o lugar. Costumais, então, lançar à conta da sorte as desgraças que vos acabrunham, quando só as sofreis por culpa vossa. Pode um espírito protetor deixar o seu protegido à mercê de outro espírito que lhe queira fazer mal? Os maus espíritos se unem para neutralizar a ação dos bons. Mas se o quiser, o protegido dará toda a força ao seu protetor. Pode acontecer que o bom espírito encontre alhures uma boa vontade a ser auxiliada. Aplica-se, então, em auxiliá-la, aguardando que seu protegido lhe volte. Será por não poder lutar contra espíritos malévolos que um espírito protetor deixa que seu protegido se transvie na vida? Não é porque não possa, mas porque não quer. E não quer porque das provas sai o seu protegido mais instruído e perfeito. Assiste-o sempre com seus conselhos, dando-os por meio dos bons pensamentos que lhe inspira. Porém, e quase não quer porque as provas saem o seu protegido mais instruído e perfeito. Assiste-o sempre com seus conselhos, dando-os por meio dos bons pensamentos que lhe inspira, porém que quase nunca são atendidos. A fraqueza, o descuido ou o orgulho do homem são exclusivamente o que empresta força aos maus espíritos, cujo poder todo advém do fato que lhes não opordes resistência. William, quer fazer um comentário? Perfeito, quero. Os nossos guias que nos acompanham e com quem a gente tem contato diário, horário, minutário, secundário, ou seja, o tempo inteiro, eles falam para a gente, às vezes acontece alguma coisa, qualquer. A gente, sei lá, tropeçou na rua. Pô, você não podia ter me avisado? E a resposta que a gente escuta é, se eu for viver a sua vida, cadê a graça de você viver? Então é o seguinte, você tem que passar por essas situações para que você aprenda, né? Então, os bons espíritos não estão aí para resolver tudo para a gente, não é essa a intenção. A intenção dos bons espíritos é nos instruir principalmente para as coisas que são relevantes, para o nosso caminho mais distante, porque eles enxergam um pouquinho mais longe que a gente. Não tem todas as respostas, não, e não é porque estão mortos que sabem de tudo. Isso é muito importante que se diga. Então, muitas vezes a gente se depara, inclusive, em alguns atendimentos na Umbanda, quando as pessoas desafiam, né, os bons espíritos. Ah, mas você não está vendo que minha mãe morreu, por exemplo, né? E eu já vi muitos, não só do nosso terreiro, como em outros, dizer, não, eu não estou vendo, porque ela não está aqui. E se você não me falar, eu não tenho liberdade para poder invadir a sua privacidade. É o que as pessoas escutam. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente, quando se fala de bons espíritos e de anjos de guarda.
Pois é, agora vamos colocar isso para a Terra. Os pais, se fizerem tudo para os filhos, se derem tudo, não quiserem que ele passe por nenhuma situação ruim, desagradável, tomar a frente de tudo que acontece com o filho. O que vai acontecer com o filho? Ele vai ser um fraco, ele não vai conseguir vencer os problemas dele, ele vai ficar sempre dependente de alguém. Eu acho que os mentores são a mesma coisa. Diga-se de passagem, Vânia, na semana passada, quando a gente fez um estudo com menos perguntas, até porque a resposta de São Luís Santo Agostinho foi maravilhosa, dizia exatamente isso, que os bons espíritos, o anjo de guarda, ou a anjo de guarda, porque pode ser uma mulher, funcionam como um pai ou uma mãe, ou seja, eles nos ajudam. Do mesmo jeito, você foi perfeita. Nós aqui temos filhos, e a gente não pode viver a vida dos nossos filhos, por mais que queiramos que eles não sofram. Agora, quem define sofrimento somos nós, entendeu? Nós não definimos, eu estou falando dos nossos filhos. Se eles procuram maus caminhos, ou se eles eventualmente cometem erros, porque quem não os comete, né? Eles precisam aprender com esses erros para que possam viver uma vida mais plena, mais perfeita. Pois é, se ele escolher alguma coisa que ele vai fazer, mesmo a gente aconselhando, falando, aí ele decide e vai. Eu quero fazer, eu vou fazer, mesmo que você fale tudo, peça para não fazer, não adianta. Então, é a mesma coisa, eles são iguais. São os nossos, não são pais ali, vamos dizer que são nossos irmãos mais velhos. Não, eu só fiz a menção porque na resposta da semana passada, eles deram um exemplo, irmãos mais velhos, pais, mães, eles disseram isso. Só estou lembrando isso, mas é isso aí, são irmãos mais velhos mesmo. Isso. O espírito protetor está constantemente com o seu protegido? Não haverá alguma circunstância em que, sem abandoná-lo, ele o perca de vista? Há circunstâncias em que não é necessário que esteja o espírito protetor junto do seu protegido. Momentos haverá em que o espírito deixe de precisar de então por diante do seu protetor? Sim, quando ele atinge o ponto de poder guiar-se a si mesmo, como sucede ao estudante, para o qual um momento chega em que não mais precisa de mestre. Isso, porém, não se dá na Terra. Ou seja, esquece que você sozinho não vai viver, não. Esquece. Porque, olha, aí de nós, a gente já faz tanta coisa errada com eles junto. Você imagina se tirarem ele. Aí nós estamos perdidos. Estamos perdidos e mal pagos. Por que é oculta a ação dos espíritos sobre a nossa existência? E por que, quando nos protegem, não o fazem de modo ostensivo? Interessante essa pergunta. Se vos fosse dado contar sempre com a ação deles, não obraríeis por vós mesmos, e o vosso espírito não progrediria. Para que este possa adiantar-se, precisa de experiência, adquirindo-a frequentemente à sua custa. É necessário que exercite suas forças, sem o que seria como a criança a quem não consentem que ande sozinha. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira que não vos tolhe o livre-arbítrio, porquanto se não tivesseis responsabilidade, não avançaríeis na senda que vos há de conduzir a Deus. Não vendo quem o ampara, o homem se confia às suas próprias forças. Sobre ele, entretanto, vela o seu guia, e de tempos a tempos lhe brada, advertindo-o do perigo. Foi exatamente o que a gente falou. Nós somos médiuns mesmo, hein, Vânia? Nós somos fantásticos, né? Não, aqui nós somos pais, é isso. Nós somos pais e a gente já escutou tanta bronca dos nossos guias, né? Às vezes acontece uma coisa, e aí eu falo, pô, mas você podia ter me avisado. E a porrada é na hora.
vive tua vida e não torra minha paciência para falar outra coisa. Eu nunca falei isso para o Rosalino, porque eu já sei que ia escutar também, então melhor não falar nada. Melhor ficar quieta. Você vê como você é mais sábia. Eu tenho mais idade, já apanhei mais que você. Muito É verdade, é verdade, é verdade. Você vai ver quando você chegar à minha idade, quanta sabedoria você vai ter. Mas você sabe que, aliás, bom, todo mundo aqui já está acostumado, a gente faz conversa, comenta e tal. Você sabe que uma coisa que eu, né, não tendo a sua idade, mas já chegando bem mais idade do que tinha, estávamos conversando isso esses dias, e você deve se lembrar. Quando eu era jovem, tinha lá meus 15, 16 anos, eu achava que um cara com a minha idade estava com o pé na cova. Né? Era velho. Era velho, velho pra caramba, né? É. E uma coisa que eu falei, inclusive, da última vez que meus filhos estiveram aqui em casa, eu disse a eles, eu descobri que quanto mais eu vivo, menos eu sei. Porque a gente vai descobrindo, né? Eu acho que isso é um pouco da sabedoria, né? Que tem muita coisa que a gente precisa esperar, a gente não pode ser reativo na hora de falar, eu sei disso, isso aí é assim, assim. O que a juventude traz, esse ímpeto, né? A gente vai ficando mais reservado, né? Vai observando mais, vai tendo mais cuidado com as coisas. Isso é sabedoria, eu entendo isso como sabedoria. Experiência. O espírito protetor que consegue trazer ao bom caminho o seu protegido, lucra algum bem para si, constitui isso um mérito, que ele é levado em conta, seja para seu progresso, seja para sua felicidade. Sente-se ditoso quando vê bem-sucedidos os seus esforços, o que representa para ele um triunfo, como o triunfo é para um preceptor os bons êxitos do seu educando. Palavras difíceis. Oi, William. Que palavras difíceis de um livro escrito há muito tempo, né? Esse preceptor aí é um professor, tá, gente? Não, mas preceptor se usa até hoje. Se usa, mas tem muita gente que não faz ideia do que é. Mas, enfim, para a gente deixar bem claro aqui, muitas vezes a gente vive situações, eu e André, a gente vive isso bastante, né? Às vezes a gente ora, né? A gente ora pedindo alguma coisa, qualquer coisa, eu não vou ficar aqui dando exemplos quaisquer. E aí a gente fala, poxa, né? Coisas demoram às vezes um pouco a acontecer, sei lá, leva 15 dias, um mês, 3 meses, de repente, e a gente até esquece, né? De repente aquele negócio vem e acontece, né? E aí a gente agradece, né, aos nossos guias, né? Tanto eu ao meu, quanto ela à dela, né? E a gente escuta, né? Ato contínuo, né? Hein, André? A gente escuta ato contínuo. Estou ganhando bem para isso, né? Tirando sarro, entendeu? Estou ganhando bem para isso. Se você tiver paciência, as coisas acontecem. É a mesma coisa que eu, que estou esperando há 25 anos. Quem sabe um dia. Às vezes não depende só deles, né? Aliás, na maior parte das vezes não depende só deles, mas eles levam, eles batalham, eles, como é que fala? Eles atuam por nós, né? Eles intercedem por nós, né? Mas vale lembrar também que a gente pode ganhar uma coisa muito importante, muito mais do que atingir o objetivo que a gente pretende, que é adquirir paciência. Paciência, resiliência e tudo mais. É responsável pelo mau resultado de seus esforços? Não, pois que fez o que de si dependia. Sofre o espírito protetor quando vê que seu protegido segue mau caminho, não obstante os avisos que dele recebe? Não há aí uma causa de turbação da sua felicidade? Compungem-no os erros do seu protegido, a quem lastima. Tal aflição, porém, não tem analogia com as angústias da paternidade terrena, porque ele sabe que há remédio para o mal, e o que não se faz hoje, amanhã se fará. Ou seja, não aprendeu por bem, vai aprender por mal. Vai apanhar e aí vai aprender. É isso que aconteceu comigo e acontece com todos. Exatamente, e tem uma coisa importante, né? Que é uma frase que eu recomendo a todos, tem um videozinho bem curtinho no YouTube,
que é uma lição de moral que o Rocky Balboa, né, dá para o filho dele, e ele diz a seguinte frase: ninguém bate tão forte quanto a vida. E isso é muito importante que a gente saiba. E não é que a vida seja ruim, simplesmente a vida te mostra o que é a realidade, né? Então, é isso. Poderemos sempre saber o nome do Espírito nosso protetor ou anjo de guarda? Como quereis saber nomes para vós inexistentes? Supondes que espíritos só há os que conheceis? Como então podemos invocar se não o conhecemos? Dai-lhe o nome que quiserdes, o de espírito superior que vos inspire simpatia ou veneração. O vosso protetor acudirá ao apelo que com esse nome lhe dirigirdes, visto que todos os bons espíritos são irmãos e se assistem mutuamente. Os protetores que dão nomes conhecidos sempre são realmente os espíritos das personalidades que tiveram esses nomes? Não. Muitas vezes os que os dão são espíritos simpáticos, aos que de tais nomes usaram na terra, e amando destes, respondem ao vosso chamamento. Fazeis questão de nomes? Eles tomam um que vos inspire confiança. Quando não podeis desempenhar pessoalmente determinada missão, não costumais mandar que outro, por quem respondeis, como por vós mesmos, obre em vosso nome? Importante lembrarmos aqui, não é exatamente um anjo da guarda, mas é importante a gente lembrar uma passagem do nosso querido, amado, idolatrado Chico Xavier, né? Que, quando estava escrevendo Nosso Lar, o primeiro livro da Lavra de André Luiz, ele pergunta, né? Como devo chamá-lo? E André fala, e o Espírito fala para ele, nomes não importam, o importante é a mensagem que eu estou passando para você. Não, mas eu gostaria de chamá-lo por um nome. O senhor poderia me dizer o seu? E ele estava à noite no seu quarto e ele dormia com seu irmão de nome André Luiz. E aí ele vira para o Chico e fala, qual é o nome do seu irmão? Ele disse André Luiz. Então chame-me André Luiz, é o suficiente. E depois, muito tempo depois, foi constatado que se tratava de Carlos Chagas, e que nomes são pouco relevantes para os espíritos que já encontram essa anturagem, ou seja, essa independência, né? É muito importante que a gente diga isso. Certo, eu queria complementar que os espíritos esclarecidos não dispõem mais de personalismo. Então, acaba sendo irrelevante mesmo. Eles têm noção da sua importância, da execução do seu trabalho, das suas tarefas bem executadas, para os objetivos atendidos, e tanto faz. Inclusive, não necessariamente os nossos anjos guardiões têm o nome da última encarnação. Eu posso desencarnar e ser uma trabalhadora e falar, eu não quero me chamar Andréia, eu quero me chamar Cecília, por exemplo. Isso é perfeitamente possível. Então, tanto faz. Isso para eles tanto faz. Diga-se de passagem, André, nós sabemos, inclusive, que a sua guardiã, né, ou a sua anjo de guarda, usa o nome de uma encarnação bem anterior, né? Isso é totalmente possível, como você mesma falou. É uma questão de como ela vai ser chamada por você. E pronto, né? Na vida espírita, reconheceremos o espírito nosso protetor? De certo, pois não é raro que o tenhais conhecido antes de encarnardes. Pertencem todos os espíritos protetores à classe dos espíritos elevados? Podem contar-se entre os que de classe média? Um pai, por exemplo, pode tornar-se espírito protetor do seu filho? Pode, mas a proteção pressupõe certo grau de elevação e um poder ou uma virtude a mais concedidos por Deus. O pai que protege seu filho também pode ser assistido por um espírito mais elevado. Os espíritos que se achavam em boas condições ao deixarem a terra sempre podem proteger os que lhes são caros e que lhes sobrevivem? Mais ou menos restrito é o poder de que desfrutam. A situação em que se encontram
nem sempre lhes permite inteira liberdade de ação. Quando em estado de selvageria ou de inferioridade moral, têm os homens igualmente seus espíritos protetores? E assim sendo, esses espíritos são de ordem tão elevada quanto a dos espíritos protetores de homens muito mais adiantados? Todo homem tem um espírito que por ele vela, mas as missões são relativas ao fim que visam. Não dais a uma criança que está aprendendo a ler um professor de filosofia. O progresso do espírito familiar guarda relação com o do espírito protegido. Tendo um espírito que vela por vós, podeis tornar-vos, a vosso turno, o protetor de outro que vos seja inferior, e os progressos que este realize, com o auxílio que lhe dispensardes, contribuirão para o vosso adiantamento. Deus não exige do espírito mais do que comportem a sua natureza e o grau de elevação a que já chegou. Quando o pai, que vela pelo filho, reencarna, continua a velar por ele, isso é mais difícil. Contudo, de certo modo, o faz, pedindo num instante de desprendimento a um espírito simpático que o assista nessa missão. Demais, os espíritos só aceitam missões que possam desempenhar até o fim. Encarnado, mormente em um mundo onde a existência é material, o espírito se acha muito sujeito ao corpo para poder dedicar-se inteiramente a um outro espírito, isto é, para poder assisti-lo pessoalmente. Tanto assim que os que ainda se não elevaram bastante são também assistidos por outros, que lhes estão acima, de tal sorte que, se por qualquer circunstância um vem a faltar, outro lhe supre a falta. É interessante isso também. Olha, só quero fazer uma menção. Chegamos à metade do Livro dos Espíritos. Tá? Parabéns para André e para a Vânia pela paciência que tiveram de chegar até esse ponto. Parabéns. Parabéns a todos nós e parabéns a você que está acompanhando aqui o nosso estudo comentado. Espero que vocês estejam gostando. E lembrando todos vocês, deixar nos comentários alguma pergunta, alguma opinião, algo a dizer, que a gente lê com muito carinho e a gente procura responder sempre. E a gente responde sempre, na verdade. E lembre-se, dê o joinha, compartilhe aí com seus amigos, ative o sininho, se inscreve no canal. E muito obrigada a todos, todos, todos. Dando continuidade, 511, a cada indivíduo achar-se-á ligado, além do espírito protetor, um mau espírito, com o fim de impeli-lo ao erro e de lhe proporcionar ocasiões de lutar entre o bem e o mal, ligado não é o termo. É o certo que os maus espíritos procuram desviar do bom caminho o homem quando se lhes depara uma ocasião. Sempre, porém, que um deles se liga a um indivíduo, falo por si mesmo, porque conta ser atendido. Há então luta entre o bom e o mal, vencendo aquele por quem o homem se deixe influenciar. Ou seja, aí essas ligações espirituais que a gente tenha é somente de acordo com a nossa afinidade. Isso aí já está mais claro e explicado. Mas essa aí é aquela alusão do anjinho e do diabinho, né? Falando cada um de um lado, né? Kardec, para variar brilhante nas suas perguntas, fez essa pergunta para deixar claro que não existe o espírito protetor e o espírito malfeitor, né? Seríamos joguetes, e não é assim que funciona a coisa. Não. Podemos ter muitos espíritos protetores? Todo homem encontra sempre espíritos mais ou menos elevados que com ele simpatizam
que lhe dedicam afeto e por ele se interessam, como também tem junto de si outros que o assistem no mal. Os espíritos que conosco simpatizam atuam em cumprimento de missão, não raro desempenham missão temporária, porém, as mais das vezes, são apenas atraídos pela identidade de pensamentos e sentimentos, assim para o bem como para o mal. Parece lícito inferir-se daí que os espíritos a quem somos simpáticos podem ser bons ou maus? Não? Sim, qualquer que seja o seu caráter, o homem sempre encontra espíritos que com ele simpatizam. Os espíritos familiares são os mesmos a quem chamamos espíritos simpáticos ou espíritos protetores? Há gradações na proteção e na simpatia. Dai-lhes os nomes que quiserdes. O espírito familiar é antes o amigo da casa. Das explicações acima e das observações feitas sobre a natureza dos espíritos que se afeiçoam ao homem, pode-se deduzir o seguinte: o espírito protetor, anjo de guarda, bom gênio, é o que tem por missão acompanhar o homem na vida e ajudá-lo a progredir. É sempre de natureza superior com relação ao protegido. Os espíritos familiares se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, com o fim de lhes serem úteis dentro dos limites do poder, quase sempre muito restrito, de que dispõem. São bons, porém, muitas vezes pouco adiantados, e mesmo um tanto levianos. Ocupam-se de boa mente com as particularidades da vida íntima e só atuam por ordem ou com permissão dos espíritos protetores. Os espíritos simpáticos são os que se sentem atraídos para o nosso lado por afeições particulares e ainda por uma certa semelhança de gostos e de sentimentos, tanto para o bem como para o mal. De ordinário, a duração de suas relações se acha subordinada às circunstâncias. O mau gênio é um espírito imperfeito ou perverso, que se liga ao homem para desviá-lo do bem. Obra, porém, por impulso próprio, e não no desempenho de missão. A tenacidade da sua ação está em relação direta com a maior ou menor facilidade de acesso que encontre por parte do homem, que goza sempre da liberdade de escutar-lhe a voz ou de lhe cerrar os ouvidos. Está repetindo sempre a mesma coisa. Tudo é uma questão de frequência, de pensamentos e de sentimentos. Sintonia, né? Sintonia. O que se há de pensar dessas pessoas que se ligam a certos indivíduos para levá-los à perdição ou para guiá-los pelo bom caminho? Efetivamente, certas pessoas exercem sobre outras uma espécie de fascinação que parece irresistível. Quando isso se dá no sentido mal, são maus espíritos, de que outros espíritos também maus se servem para subjugá-los. Deus permite que tal coisa ocorra para vos experimentar. Poderiam os nossos bons e maus gênios encarnar a fim de mais perto nos acompanharem na vida? Isso às vezes se dá. Porém, o que mais frequentemente se verifica é encarregarem dessa missão outros espíritos encarnados que lhes são simpáticos. Mas existe, que nem no nosso lar, a mãe do Lísias, que reencarnou,
para poder receber o marido dela que estava nas trevas e não conseguia melhorar de jeito nenhum, e ela aceitou ser mãe dele vir para ela colocar ele no bom caminho. Então, Na verdade, só melhorando a tua memória, foi a sobrinha, a neta dela, lembra? é a neta dela, mas depois é o marido. O marido vai reencarnar como filho também, porque ela não conseguia se aproximar dele lá no umbral, né, onde ele estava. Aí também. Esse da neta é o mais. Ela foi assim, efetivamente. Vamos lá. O que nós vamos fazer mais agora? Vamos continuar ou nós já vamos parar? Podemos parar. Porque esse assunto vai longe ainda. Tem muita coisa até chegar nos pressentimentos. Nós estamos no 517, né? Semana que vem começa 517. Mas 521 é a última, mas é bem longa. Então, vamos deixar para semana que vem, a gente continua, para também não ficar muito cansativo para a gente estudar, né? Andréia, você quer colocar alguma coisa, apesar da gente não estar vendo o seu rostinho lindo? Eu fico triste, não, na verdade ela tá só com a voz porque o computador dela deu pau. Mas Também. e aí ela acabou tendo que usar o celular. Mas eu fico triste por não poder ver ela, porque a coisa mais linda do mundo eu preciso ver toda hora. Agradeço muito a deferência do meu rostinho lindo e coisa mais linda do mundo. Pois Como é. é bom ser amado, né? Como é bom. Oh, Senhor, muito obrigada. Eu sou muito amada, eu tenho 4 cachorros aqui que me lambem, me beijam, me abraçam. Quando eu acordo, é tanto beijo, é tanto abraço, que eu não sei a quem eu vou atender primeiro. Eu sou muito amada. Eu quero agradecer a todo mundo que participou aqui, que assistiu mais essa aula, e deixar novamente aqui o pedido que vocês deem o joinha e deixa aqui no comentário suas questões, suas perguntas, suas opiniões, a gente quer te escutar. Participe aqui desses momentos tão gostosos que a gente tem vivido com vocês. Bom, eu também quero me despedir de todos, agradecer. É muito importante a gente continuar estudando. Se vocês estão nos acompanhando, que bom, a gente fica feliz que tem alguém estudando com a gente. Mas eu gostaria muito que vocês se comunicassem com a gente, colocando algum comentário, alguma pergunta, para a gente sentir vocês mais de perto, porque nós 3 estamos estudando, mas a gente gostaria de estar com um grupo maior de pessoas que também se interessem e que queiram se melhorar. E, na realidade, a gente não se melhora somente com a experiência, a gente melhora também com o conhecimento. E o conhecimento faz muita diferença. Com certeza. E para quem acompanha a gente desde o início, já são mais de 14 meses de vídeo, 120 vídeos de conteúdo já publicados. Estamos na aula 40 do Livro dos Espíritos, chegamos na metade dele. E várias outras coisas que nós já temos aqui, aula do professor Nestor, evangelhos que a gente publica toda sexta-feira, podcasts no caminho da espiritualidade, muito interessante, sempre com uma pessoa bem interessante para que vocês possam aprender e, enfim, compartilhar com a gente desses momentos importantes. É bom que fique claro aqui que quem nos acompanha há mais tempo sabe, nós temos mais de 30 anos, os 3 aqui, de doutrina espírita. E seguimos estudando. Já lemos o Livro dos Espíritos algumas vezes e o estamos lendo novamente agora para acompanhar junto com vocês. Então, por favor, compartilhem conosco desse momento, é bem interessante. Legal a ideia? Aqui embaixo, nossa comunidade, acesse o link, peça para entrar. Aqui embaixo também o Instagram do Centro de Evolução Espiritual Nova Terra e os livros já publicados da Lavra do Centro de Evolução Espiritual Nova Terra. 3 livros de Antônio de Pádua Neves, nosso diretor espiritual, que é, por acaso, o assunto desse momento, é o guia protetor que me protege, coitado, né?
um livro de Adenildo Araújo, que a Andréa recebeu, e semana que vem nós vamos ter o livro do Nestor, que a Vânia recebeu. E já estamos também com outros livros sendo produzidos, ou seja, os espíritos nos estão trazendo mais livros para que nós possamos colocar à disposição de vocês. Legal? Gratidão por estarem conosco em mais uma aula. Até a próxima. Axé. Um abraço a todos. Axé.